Bom dia a todos, meu nome é João Lucas da Costa Santos de Almeida. Estou aqui para apresentar meu trabalho de conclusão de curso de agronomia do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, campus Ponta Porã, intitulado Desempenho Agronômico de Cultivar de Cevada na região sul de Mato Grosso do Sul, tendo como orientador o professor Dr. Isidro dos Santos de Lima Júnior. Quero agradecer os membros da banca, professora Lígia Piletti e João José da Silva Neto. Trarei assuntos relacionados à cevada, da sua origem, cultivo e do experimento realizado na instituição. Seu centro de origem é conhecido como a região do Crescente Fértil, atual Oriente Médio, e ocorreu um maior processo de dispersão, facilidade devido à sua capacidade de adaptação, sendo que é possível encontrar essa gramínea nas diferentes condições de relevo e clima. Ela tem grande importância na alimentação humana para a produção de malte com seus derivados de destilados e cerveja. Também é utilizado na alimentação como biscoitos, pães e sucedâneos do café, para quem não pode se alimentar de cafeína. Na alimentação animal, a cevada é utilizada como forragem verde, feno, produção de ração, entre outros, para a alimentação de bovinos, equinos, suínos, ovinos, entre outros. No Brasil, a importância da cevada tem seus primeiros registros a partir dos anos 1920, sendo que os primeiros campos experimentais datam de 1940 no município de Gramado, Rio Grande do Sul. É na região sul do país que predomina o sistema sequeiro de produção de cevada, enquanto também se produz em outros estados, como Goiás, Minas Gerais, São Paulo, além do Distrito Federal, geralmente em cultivos irrigados. Ela é uma cultura classificada da família das poáceas, com ciclo fotossintético C3, caracterizada como plantas de dias longos, com germinação caracterizada como hipógea, possui sistema de raízes seminais e adventícias. O colmo é constituído de nó e entrenó. Suas folhas possuem bainha, que é o órgão alongado em forma de cartucho, e tem o desenvolvimento do nó, cobre o entrenó. A folha bandeira da cevada é desenvolvida durante a fase vegetativa, posicionada abaixo da espiga, e sua inflorescência é em forma de espiga. E o grão de cevada é formado por uma cariopse revestida por uma casca, constituída por farelo, camada de aleurona, embrião e endosperma. Ela apresenta alta variabilidade genética, tendo como a cevada de 2 grãos ou de 6 grãos por fileira na espiga. Essa variabilidade faz distinguir que no Brasil as mais usadas são de 2 fileiras por espiga. É importante verificar os condicionantes agrometeorológicos para a produção de cevada, como a disponibilidade hídrica, a temperatura, o fotoperíodo e a radiação solar. Mas também verificar a questão dos eventos adversos, como ventania, precipitação de granizo e geada. Quando ocorre geada na floração, praticamente não há resistência genética disponível e, como consequência, abortamento completo de flores. Então, é uma das características que devem ser grande variabilidade na sua espécie. É importante verificar condicionantes agrometeorológicos para a produção de cevada. Como ela é classificada como uma cultura de inverno, é importante que na região sul o seu cultivo é dado como cultivo em sequeiro. Demais estados fazem relação com a disponibilidade hídrica com o cultivo irrigado. Aspectos como temperatura, fotoperíodo e radiação solar também devem ser observados durante o cultivo da cevada. Para tanto, políticas públicas são definidas como o zoneamento de risco climático para o cultivo da cevada. E outros eventos adversos também devem ser observados para o seu cultivo, como ventania, que pode dar o chamado acamamento da cultura, precipitação de granizo, que pode gerar perdas significativas de suas folhas e, por sua vez, de sua produtividade, e geada. Mesmo sendo cultura de inverno, ela é tolerante, mas se a geada acomete em períodos de grande importância de seu estágio fenológico, pode incidir em uma queda de produtividade, como uma geada num florescimento, a exemplo. E, com isso, o objetivo do trabalho
feito na instituição foi avaliar o desempenho agronômico e produtivo do cultivo de 4 cultivares de cevada em um campo experimental do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, campus Ponta Porã, na cidade de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. É localizado na BR-463, saída da sede da cidade a sentido Dourados, com altitude de 637 metros, apresenta um clima classificado como subtropical úmido do tipo CFA. O solo é classificado como latossolo vermelho de textura arenosa e as sementes foram adquiridas pela Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária. Aqui está sobre a condução do experimento, em que foi pós-cultivo de soja, realizado no mês de abril, a semeadura que foi realizada foi de 120 quilos por hectare, tendo seguido de gradagem leve, realizada a lanço essa semeadura. Posteriormente foi realizado pulverização de fungicida para combate de manchas foliares. Teve a questão produtiva e em relação à colheita. Aqui são alguns registros da experimentação quando foi conduzida e do destaque da colheita para a avaliação das seguintes características, que permitisse comparar as 4 cultivares, dentre elas e com outras de outras regiões. Essas características são densidade populacional, que eu verifico a população de plantas por metro quadrado ou plantas por hectare, altura de plantas, perfil de plantas, número de espigas, comprimento de espigas, número de grãos por espigas, peso médio de espigas, densidade de espigas, peso de 1.000 grãos e produtividade de quilos por hectare. Essas características foram avaliadas depois da colheita, em laboratório, utilizado de ferramentas como paquímetro, a balança, régua, entre outros. O delineamento utilizado para esse experimento foi o de blocos casualizado, em que foram 4 cultivares dados como tratamento e os blocos como repetições. As cultivares analisadas foram KWS Irina, Daniele, Ana 02 e Anag 01. Os dados, quando analisados pela análise de variância, quando significativos, foram feitos o teste Tukey para a sua avaliação, utilizado o software Sysvar. Para dados que foram feitos por contagem, foi feito ajuste pela equação raiz quadrada da variável mais meio. Também foi feita a compilação de dados durante o cultivo da cevada. Os dados de meteorologia foram adquiridos do Centro de Monitoramento Técnico de Mato Grosso do Sul, da Semagro INMET, foram compilados em semanas para se verificar os condicionantes durante o cultivo. Temperaturas médias variaram de 10 graus a 28 graus, com incidência de 3 geadas. O destaque para a segunda semana, que é no primeiro estágio fenológico de afilhamento. A segunda semana, na 9ª semana também teve incidência de geada, que é na característica de alongamento ou elongamento do colmo. E na 17ª semana, com geada incidente na etapa de florescimento da cultura. Dentre a precipitação, houve 34 precipitações com 311 milímetros de chuva durante o cultivo. Umidade relativa média entre 39% e 80% durante todo o experimento. E os principais resultados que podemos destacar, dentre eles, essas quatro variáveis não apresentaram diferença entre os tratamentos, essas quatro variáveis. Densidade populacional indica principalmente que houve uniformidade na distribuição na semeadura e no crescimento dessas plantas. O perfil de plantas, trazendo a característica de que geneticamente ela produziu emissão de perfilhos com a sua característica genética. Comprimento de espigas e densidade de espiga por metro quadrado. Porém,
outros resultados já apresentaram diferença entre os tratamentos. A altura de plantas, a única que apresentou menor valor foi a KWS Irina. Todavia, ela apresentou melhor valor para número de espigas de planta, número de grãos por espiga, acrescido também da cultivar ANAG 01 e peso médio de espiga. Outra característica importante de se verificar é o peso de 1.000 grãos, utilizado para planejamento de cultivo, principalmente para plantio, e mensuração da quantidade produtiva diária. O peso de 1.000 grãos, a que apresentou maior valor foi a ANA 02, e o destaque final para a produtividade em quilos por hectare foi para cultivar KWS Irina. Tendo agora como principais considerações desse trabalho foi que a cultivar Irina apresentou melhor produtividade, número de espigas por planta, número de grãos por espiga, peso médio da espiga, quando comparada às demais cultivares no cenário avaliado em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. E a cultivar Irina, como já mencionado, ela apresentou menor altura, e a ANA, maior peso de 1.000 grãos. Aqui estão algumas referências do trabalho que foram utilizadas. E esse trabalho não é um trabalho só meu, ele é um trabalho de várias pessoas. E aqui eu quero estender os meus agradecimentos a uma equipe que me ajudou desde o início, desde o orientador, família, amigos, colegas, a equipe aqui do audiovisual, a todos vocês. Meu muito obrigado. Sim. Pode sentar ali, João. Parabéns pela apresentação. Mais uma vez falando, então, tudo que a banca vai passar aqui. Então vamos lá. João, parabéns pela apresentação, tá? Um ótimo trabalho, muito bem feito. A gente viu que você gastou bastante energia para fazer isso. Então vou passar aqui para as arguições da banca. E, João, só para deixar claro, né, tudo que a banca vai colocar aqui, eu acredito, né, tenho certeza disso, que é para acrescentar o trabalho, né, então, e para tirar algumas dúvidas também. Então, sugiro que você responda bem claramente para eles também, tá bom? Parabéns pela apresentação aí, ótimo trabalho. Bom dia a todos e todas. Parabéns, João, pela apresentação. Você apresenta muito bem, né? Sintetiza bem as ideias e organiza a sua apresentação de uma forma bastante clara, né? Bem compreensível para todos. Parabenizo pelo trabalho também e agradeço aí o convite, né, para fazer parte da banca. Nós vamos juntos, né, João? O outro João agora. No trabalho, né? Então a gente vai fazer algumas considerações, com certeza com o intuito de melhorar, né, o trabalho e de engrandecer ainda mais, tá bom? Também fazer algumas perguntas, né, de cunho agronômico mesmo, né, para a gente conduzir aí. Vou começar ali no resumo. Eu tenho duas coisas aqui que eu quero conversar a respeito. Primeiro é a classificação do solo e depois uma sugestão aqui de você inserir uma frase pequena, né? Não precisa ser nada muito grande, mas uma frase introduzindo o assunto, né? Pequena frase ali para introduzir o assunto. Como a gente está no TCC, né? Não tem aquela obrigatoriedade de limite de palavras que a gente tem em artigos ou resumos. Então, uma pequena frase ali para introduzir o assunto. E a classificação do solo, né? O professor de solos aqui do campus também já fez alguns trabalhos com relação à classificação dos solos ser um neossolo quartzarênico, né? Dessa região. Aí só observar essa questão, tá bom?
de areia, silt e argila. Aí eu tentei verificar se era neossolo. Dá uma conversadinha Aí eu vou com conversar o com ele professor também. Rafael, porque tem algumas coisas a respeito disso, tá? Tá. Também, já que eu passei aqui para o sumário, né? Você vai falar. A gente vai junto, ela falar tudo, depois Você vai falar o resumo já? eu acho melhor a gente ir junto, né? Que depois, quando sair da introdução, já não volta mais. João, eu queria parabenizar pela apresentação, pelo trabalho. Queria agradecer a você, o orientador, também pelo convite de estar aqui. E como já foi falado, né, a gente vai tentar contribuir para esse trabalho. Positivo. Tanto aqui nas correções, como nas análises que nós conversamos, batendo um papo, né? E algumas coisas a gente vai tentar adicionar, como eu falei, contribuir no seu trabalho, beleza? Para começar, antes de passar aqui, eu só queria que você definisse para mim, foi falado muito, né, aí sobre o produto, né, da cevada, que seria o malte. Mas na leitura a gente tenta entender que não é da área, né, dessa área, eu particularmente não tive contato nenhum com a cevada, nem na graduação, nem na pós-graduação e nem agora no profissional. É o primeiro trabalho que a gente participa sobre a cevada e é falado muito no malte, né? O malte que é o produto da cevada, que é utilizado na cerveja, que é utilizado no café, que é utilizado para alimentação animal. E eu queria que você falasse para a gente aqui, antes de a gente passar no passo a passo, o que é o malte, né? O malte em si é o quê? É algo líquido? É gasoso? É um produto? Então a gente fica assim, eu fui procurar, não achei no texto, né? Mas assim, para esclarecer até na transmissão e para os outros telespectadores, o que é o malte? Tudo bem. O malte, ele já é um produto, né? Um produto conhecido pelo processo da maltagem, que é a germinação do grão de cevada e seco após isso. Então, o processo de maltagem é quando ocorre a indução da germinação do grão e depois ele passa por um processo de secagem logo em seguida, para que facilite a liberação do amido para a produção de cerveja, qualquer outro subproduto. Então, no aspecto geral, você vê o grão de cevada com a sua casca rompida, né? Então, com a facilidade de liberação desse amido para outros produtos. Quando a gente compra o malte, a gente possivelmente não vê o grão porque ele é triturado. Então, mas a gente vê no aspecto do grão triturado. É isso que a gente encontra quando adquire o malte. E ele é um processo que, como mencionei desde a sua origem, mais de 7.000 anos que a cevada ela é utilizada pelas civilizações, se descobriu pela forma também do armazenamento, né? Armazenado de forma não cautelar, né? Em ambientes úmidos, até mesmo para tentar se preservar o grão, daí que também surgiu o entendimento desse processo de maltagem. Então, Conhecedor de cerveja, você vai lá e vai comprar, por exemplo, uma cerveja preta, qual é o nome daquela irlandesa lá, esqueci o nome agora. Cerveja preta, stout. E aí como que ela fica preta, né? Quem deixa preta ela é o malte. Então o malte, depois desse processo que ele fez, faz a torrefação dele e aí leva ele para a cerveja. Tá? Então, mas aí existe o malte da cevada, né? Aí existe um processo parecido, faz com trigo, mas daí não se chama de malte lá também. Então, no caso, o grão, né, recém-germinado, desidratado, eu produzi o malte. produziu o malte. Beleza, perfeito. Eu queria pedir, João Lucas, se possível, né, e se você entrar em acordo com o orientador, adicionar isso Sim. em algum momento aqui do texto para a gente, né, a partir da produção do malte, da germinação e desidratação desses grãos, o malte é produzido e aí vai ser utilizado em tal e tal. Inclusive que no Brasil a maior produção é destinada à produção de malte. Então, Sim. esse é o principal objetivo no Brasil. Bem, podemos
para a introdução. João, Lucas. João, Lucas, o seu objetivo, né? Quais foram os seus objetivos com esse trabalho? No seu texto, você coloca que foi avaliar, né, verificar a de melhor desenvolvimento nas condições do município, avaliar as diferentes cultivares de cevada e gerar recomendações apropriadas. É isso mesmo? Seus objetivos foram esses? Você, desse trabalho aqui, não inicial, o objetivo do que está aqui. O principal objetivo é que, assim, quando a gente procura pesquisar sobre a produção de cevada no Mato Grosso do Sul, a gente já tem produtores aqui na própria região que fazem o cultivo do trigo, né? E aí a indústria cervejeira, principalmente a indústria de cervejas artesanais, tem aumentado bastante a demanda por malte e a malte da cevada. Então, gerar uma recomendação para uma região que tem a mesma classificação climática como grandes regiões produtoras, como Paraná, Guarapuava, que tem o mesmo tipo climático como aqui Ponta Porã, do tipo CFA, altitude também boa também para a produção, eu indicar qual dessas culturas que já é utilizada naquelas regiões, poder ser utilizada pelos produtores daqui, se torna uma recomendação apropriada. Por quê? Ainda no Mato Grosso do Sul, nós temos diferentes ambientes de microclimas, né? Nós temos ambiente de cerrado também. E existe um trabalho que eu também cito no trabalho geral, que foi feito em Chapadão do Sul, com variedades que já são indicadas para o cerrado, cultivares, e que foram feitas em ambientes de irrigação. Então, se eu estou cultivando aqui em ambiente sequeiro e eu tenho uma produtividade, eu obtenho resultados próximos, similares, razoáveis para poder indicar essa cultivar é boa nessa região, eu consigo gerar essas recomendações para os produtores. Na sua apresentação, você colocou que o seu objetivo, ou que o objetivo do teu trabalho, né? O objetivo do autor com este trabalho é avaliar as diferentes cultivares. Qual que era mais produtivo? Isso. Qual dos dois que é mais coerente? Qual dos dois é o seu objetivo, o objetivo do trabalho? É o que você falou na apresentação ou o que está aqui? Por mim, eu compreendo que os dois se complementam. Como uma vez que eu verifico a melhor cultivar, mas é para a região de Ponta Porã. Não gerou recomendações apropriadas para o cultivo da cevada, de uma forma geral, para os produtores da região sul. Você concordo. se ateve a cultivar. Concordo. Você gerou, por exemplo, qual cultivar é melhor desempenho aqui. Né? Então, eu acredito que o objetivo que você falou na tua apresentação está mais coerente com o que você apresentou aqui no teu trabalho, tá? Tudo bem. Então, talvez rever essa questão das recomendações apropriadas, porque a gente acaba tirando a objetividade do objetivo, né? Você tem que ir Sim. reto aqui. Você, de repente, lá no começo, quando você começou com o trabalho, você queria, né, gerar recomendações e tal, e pode ser que você tenha isso com o decorrer do teu trabalho, mas não é o que está apresentado aqui. Então, eu sugiro que você observe o objetivo aqui, tá? Tudo bem. Na minha parte, João, aqui na introdução, umas observações de sublinhar, algumas questão da escrita está muito boa também, né? Tem uma sequência, um parágrafo encaixa bem no outro. Então, algumas observações mínimas, a gente está aqui escrito e depois quando passar para você, até para a gente não se alongar muito aqui, né? Senão a gente vai pegar coisas pequenas. Então, é mais no sentido geral que a gente vai passar. E na minha parte, por exemplo, é só alguns detalhes, a maioria de sugestões está escrito aqui e você avalia posteriormente, beleza? Tudo bem. Na revisão de literatura também, vai muito, tem aí na página 10, né? Você colocou um esquema aí da estrutura geral do grão de cevada. Anterior a isso, né?
tem algumas marcações que eu acho que tanto eu aqui como nos demais, e você observa depois, beleza? Então ficou bem esclarecido aqui sobre... E foi aqui também onde gerou aquela dúvida que eu te perguntei sobre o malte, né? Tem descrevendo aqui sobre o endosperma, o embrião, a camada de aleurona, eu li direitinho aqui. E mesmo assim ainda ficou aquela parte meio que de falta de entendimento, no meu caso, do que seria o malte em si. Tá? Então aí a gente vai passar aqui a... Não sei se você tem alguma coisa aí dessa revisão de literatura ou vai deixar só escrito? Vai falar. Tá na paz? Vamos passar aqui para frente, né? Material e métodos. Vai falar alguma coisa aí, né? Eu vou falar, mas Tá. pode começar. Não, vamos mais para frente. Tá. João, primeira coisa, material e métodos. Que material já é um substantivo composto, né? Você já tem várias coisas ali. Então, daí você arruma lá para material e métodos. Eu sempre olho isso. Os dados da sua análise de solo, eu recomendo que você coloque numa tabelinha simples, né? Numa tabelinha, acho que fica melhor, mais visível, assim. Gosto de tabelinha. De uma forma geral, eu gostaria que o seu material e métodos fosse escrito de uma forma mais objetiva também. Eu sugeriria que você não colocasse essas subdivisões, fizesse um material e métodos corrido, e adequasse algumas coisas aqui dentro desse material e métodos, né? Por exemplo, algumas coisas de ordem mesmo, né? Quando você fala das cultivares suas, né? Lá no início, eu gostaria que você colocasse lá no início quais foram as cultivares que você utilizou, né? Com o delineamento estatístico que você utilizou, delineamento em blocos casualizados. Os tratamentos são as cultivares, KWS Irina, Daniele, Ana 2 e Anag 2. E já colocasse a empresa, né? Que as cultivares são da agrária, né? Uhum. E colocasse isso, eu não acredito que você precise colocar todo esse texto referente à origem do material, tá? Mas é um material já patenteado, né? Um material lançado, não é um material um material consolidado, vamos dizer assim. Então, é importante colocar só que ele é material tal, 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 esses são os seus tratamentos, num delineamento em blocos casualizados, e de onde vem da empresa, né? Importante, né? Porque as cultivares, quando a gente fala de soja, de milho, talvez, primeiro que ela é um pouquinho mais, a nosso ver aqui, né? Um pouco mais conhecido e tudo mais, e que algumas coisas você já identifica no próprio nome da cultivar a empresa que é detentora daquele material, né? Que não acontece aqui com os nomes das cultivares de cevada. Então, é importante colocar a empresa, sim, que elas são, né? Mas não precisa ter toda essa descrição, a meu ver, tá? Aí, quando você for falar do delineamento, das parcelas, né, do que você falou, você coloca essas cultivares suas aí, tá bom? Os dados meteorológicos também, acho que quando você for apresentar os dados, você cita de onde eles foram tirados. Eu não acredito que precisa ter um item específico para falar disso, né, nessas duas frases. E acho que é isso, assim, organizar de forma diferente. Tudo que tem aqui é importante, só que eu acho que precisa organizar de forma mais concisa, primeiramente, mais objetiva e mais corrente, assim, que fica um texto mais corrente, assim. João, só uma observaçãozinha aqui, que como eu te falei, as demais estão
escritas, mas essa aqui eu vou te perguntar duas coisinhas aqui no material e métodos, tá? No item 3.4, aí na página 18, temos aí características avaliadas, né? E dessas características, nós tivemos densidade populacional, altura de plantas, perfis por plantas, número de espigas, comprimento de espigas, número de grãos por espiga. Então, foi muita variável resposta analisada, né? Então, primeiramente, para a gente discutir um pouco sobre isso, o que te fez escolher esse número de variáveis resposta e não só o número de variáveis, essas variáveis especificamente? Bom, o que me fez escolher foi a própria revisão de literatura, quando eu vejo outros trabalhos que vão verificando o desempenho agronômico em outras regiões, de outras cultivares, e caracteres que pudessem eu avaliar, comparar, né, entre os meus tratamentos aqui e com outros tratamentos externos. Então, a escolha dessas variáveis foi em função disso. Objetivos, a gente vê, como a Lígia falou, né? Tem um direcionamento e um pouco desvio do direcionamento, mas depois a gente volta lá na conclusão para tratar sobre isso, né? Porque esse número de variáveis, lógico, quanto mais, melhor, né? Não necessariamente quando a gente acha diferenças estatísticas dentro de cada variável. Mas eu até coloquei aqui para você que esse tanto de variável aqui, para o seu currículo, para a publicação de trabalhos, combinações como trabalhos de correlações fenotípicas, genotípicas, a gente consegue fazer aqui. Então, eu coloquei aqui notado para você, depois se você tiver interesse, a gente troca uma ideia e pode até estruturar isso aqui como base para outros trabalhos com os dados que já temos, beleza? E lá na conclusão a gente liga um pouco essas variáveis com o objetivo e a conclusão. No item 3.6, sempre eu peço, né, para colocar aí, ó, delineamento experimental e análise estatística dos dados, tá? Só para seguir um termo que a gente acha que é mais comum, tá? Porque tem delineamento estatístico e análise dos dados. Eu ia pedir para você colocar, eu observei aqui, né, delineamento experimental e análise estatística dos dados. Quando começa o parágrafo, você coloca direitinho aí, como a gente usa o delineamento, né, que é um termo comum aí da experimentação, delineamento experimental. E lá no tópico está delineamento estatístico. Aí modelos matemáticos, estatística, aí já é um pouco diferente dessa parte da experimentação, tá? Aqui, na minha parte, é isso aí, Lígia. Pode começar o resultado. Os resultados de discussão, João, aqui você inicia os seus resultados de discussão com os valores médios, né, de temperaturas e tal. Não que, na minha observação, não que esteja inadequado, né? Mas quando a gente lê o objetivo de um trabalho, que a gente começa a ler os resultados daquele trabalho, a gente já pensa em atender os objetivos. Então, eu prefiro que inicie os resultados de discussão falando dos resultados baseados no seu objetivo. Começa ali. E dali, no decorrer dos seus resultados de discussões, aí você pode inserir esse gráfico, que ficou muito bem feito, né, de fácil entendimento, mas aí a gente espera no início dos resultados, né, não sei se vocês vão concordar, que seja o que a gente propôs no objetivo, iniciando falando sobre aquilo e depois a gente problematiza aquilo, encontrando possíveis explicações e discutindo aquilo, né? E aí eu também, mais uma vez, eu queria parabenizar você, a escrita, né? A gente vai lendo os resultados e vai se envolvendo, tem coisa que a gente vai entendendo e não precisa voltar mais, né? Eu fui lendo seu trabalho, eu voltei uma vez só para procurar o que era o malte, né? Mas no decorrer aqui do resultado, a gente vai lendo, vai entendendo direitinho sobre a transformação dos dados, ocorreu direitinho, você botou na tabela o que é representativo mesmo. E, para mim, tá ok que o... Tem uma sugestão aqui da professora Lígia, que aí você pode avaliar, que eu creio que possa ser adequada também. Seria as tabelas de condições climáticas no material e métodos, em vez de no resultado? Depois vocês observem aí. É que aí você já coloca também alguns
intempéries que aconteceram, né, como geada, etc. Então, poderia ser, né, no material e método, sim, você esclarecer isso aqui. Mas também, se você mudar a ordem e conseguir improváveis explicações de variações encontradas dentro das suas variáveis avaliadas, poderia deixar também, mas aí vai ficar... Colocar no final, igual você sugeriu ali, né, depois, né, é melhor, porque senão a gente começa a discutir o trabalho no material e método, né? E ali não fica legal daí, né? Que não foi só a apresentação, né? Você fala aqui dos dados, né? Aqui na página 24 mesmo, você cita os fatores ambientais e tudo mais. Então, realmente, tipo, de repente, colocar isso aqui quando você fala deles mesmo, né? Logo Uhum. em seguida. Eu vou sugerir conclusão. João, e daí como esses gráficos de temperaturas e pluviosidade, né, se foi tão importante, né, para o teu trabalho, eu sugeriria que você colocasse aqui, em vez de semanas, as datas, decênios, né, para a gente ver quando que foi cada coisa ali, né? Em vez de semanas aqui, colocar aquele... É porque aí tá somado a semana. É o acumulado da semana. Eles estão compilados. daí teria que mudar até os dados, né? Eu acho que o cara está colocando aqui, aí eu perguntei para ela se é o que é padrão hoje. Ao invés de colocar semana, colocar por decênios, o que ela está chamando, né? E aí teria que... Dentro do mês, maio. Primeiro decênio de maio. Ou pode até deixar a semana mesmo, mas colocar o mês aqui, sabe? Sim. 1, 2 e 3 e 4 foi as semanas de maio, né? Aí só colocar aqui, né? Enfim, só pra gente saber. Porque assim, ó, chega lá no 14, 15, 16, você nem sabe quando que é mais. Tipo, o leitor. E uma Não, tabela tem que ser eu tô autoexplicativa, entendendo. ou um gráfico. Sim. Você não precisa ficar fazendo A né, conta. conta para saber. Pelo menos eu não consegui acompanhar, né? Enfim. Também acho que aqui você não precisa fazer essa subdivisão de características agronômicas, né? Porque daí quando você está no resultado de discussão, você vai falar o texto corrido, né? Vai começar com os seus resultados, depois vai usar as tabelas os gráficos de climáticos aqui, né? Então acho que não precisa. E assim, eu gostei muito dos seus resultados, eu achei que fiquei impressionada, né? Falei até várias vezes que deu muita diferença mesmo, né? Deu. Aqui você tem Qual cultivar aqui que você cultivaria em Ponta Porã? KWS Irina. Não tem nem o que falar, né? Não tem As demais, nada. Tem nada, até assim. apresentaram aquela característica da espiga, de ter a espiga, mas o chamado grão xoxo. Então tem a formação da Careops, mas não tem grão, Aham. não tem amido. Então, Então, assim, eu gostaria que esse trabalho tivesse repetido por mais uma safra. E aí daria uma dissertação, né? E eu acho que você aqui não tem considerações, você tem conclusão. Você tem conclusão. Era consideração? aí- Sei. Eu aprendi a fazer só com conclusão, sempre. Aí agora que chega aqui e fala, não, mas na BNT não existe conclusão, é consideração. Não entendi, então- mas então não sei. Então tá Assim, bom. mas se puder Então colocar pode ser. conclusão, vamos para conclusão. Se não puder, deixa considerações. Entendeu? Deixa considerações. Mas eu acho que tem que ser mais incisivo aqui. Não tem nada. Não tenha medo de dizer que a cultivar Irina tem essa questão de só um ano e tal, mas sim, ela foi a melhor produtividade. Ela é a mais recomendada para a região. Desse trabalho foi. infelizmente seu ela não trabalho. deu a mesma produtividade igual regiões produtoras, que aí atingem 5.000 quilos por hectare, Aham. na faixa dos 5.000 quilos ou mais. Mas ela estava próxima aí da média nacional, que é 3.600 quilos, por aí
Então, só que aí teve a incidência de geada, né, que é uma característica da nossa região, que ainda deu uma quebra na produção dela. Eu coloquei aqui também conclusão no lugar de considerações e é sempre um impasse isso mesmo, né? Tipo assim, você vai em um congresso nacional, aí tem um modelo que tem conclusões. Aí você bota na revista conclusões, o cara corrige o artigo e manda botar considerações finais. Aí na ABNT fala uma coisa, aí A você diz, BNT na ABNT fala- é assim, aí o cara da revista faz, mas aqui é o artigo da revista, aqui não é como a gente quer. Então é. E aí, João, tem aqui, né, na sua conclusão, que lá no seu objetivo você botou, né, gerar recomendações apropriadas, é um dos objetivos, né, e a Lígia até falou. E aqui, gerou a recomendação? Gerou, né, a Lígia falou, você pode falar sem dúvida que essa é a melhor aqui. Como você falou também, não chegou a ser tão boa como era lá, nas regiões, né, produtoras. Mas, dentre essas que você avaliou, sua conclusão é que ela é melhor, né. E aí você gerou, mas aí você não recomendou na conclusão. Tem dizendo que ela é melhor aqui e tal. E aí, no entretanto, ó, foi a que apresentou menor altura, é isso que eu fiquei até um pouco ali nas variáveis avaliadas, né? Tipo assim, tem as variáveis resposta, ela foi melhor, então, o que a altura tem a ver? Se, assim, lógico, se vai favorecer colheita, essas coisas, beleza, mas nesse caso aqui, tem uma variável que a minha cevada é a melhor de todas, produz melhor que todas, mas ela tem uma folha mais estreita. É porque assim, dentro das respostas do que saiu de resultado, foram as características que apresentaram diferença ali. E aí eu pedi para colocar na conclusão, mas se você achar que não tem por que deu diferença significativa, né, na estatística, aí eu pedi para colocar como resultado da conclusão. Mas se você achar que, no seu entendimento, eu concordei também, então vamos deixar só que a Irina teve melhor e pronto ali, né? Espaço. Não, eu Justamente entendi. para levantar essa ideia e vocês verem se tem alguma coisa ou não. Porque se a gente fizer um trabalho de correlação, vai que a planta que tem menor altura está correlacionada com um maior peso de grãos. Aí, opa, né? Em vez de eu meço a altura, não preciso nem pesar os grãos, se essa correlação for de natureza genética. Então, aí é uma boa variável a ser avaliada, né? Tá entendendo? Sim. Então, é isso que eu queria ver que vocês... Mas assim, só para considerar aí, existem trabalhos que fazem essas correlações entre variáveis para indicar a estabilidade do genótipo. O quanto que esse genótipo é estável ou não aquela região, para poder dizer que uma altura ou o número de perfilhos vai produzir maior quantidade de grãos. E aí, então, assim, as próprias empresas que produzem cultivares, ou quando produzem, a Embrapa Trigo também, que produz uma cultivar, visando o malte, a qualidade do malte, todas essas variáveis são observadas para poder ver se ocorrem correlações ou não também, né? Mas, como eu falei, né? O nosso objetivo aqui é gerar, né? Supor também a possível correção. E aí o objetivo sendo esse, né? Eu fiz essa suposição. Aí vocês vão ver aí se é viável ou não. Mas aí depois, como eu te falei, né? A gente pode trocar uma ideia depois. Tem dado aqui para trabalho, gera trabalho aí. Fica no 2. Né? Esse aqui vira um e o de correlação é outro separado. Dá para fazer 3 tipos de correlação. Maravilha. Então, chegando aqui na conclusão... Acabou. Da nossa parte é isso, né, Jota? E parabéns. Então, João, parabéns a você. Com vontade e mostra isso no seu trabalho aqui, quando você apresenta, né? Também parabéns pela sua apresentação. Falar para você que tem concurso aberto do IF de Rondônia, do IF do Ceará. Caso você tenha vontade, né? Então, para finalizar, a banca se reuniu aqui, tá? Você foi considerado aprovado, tá?
nota 10. Então, parabéns mais uma vez. Salva de palmas para o João Lucas, fazendo favor. João Lucas, como obrigação minha, né, fazer a ata de defesa sua. Você tem aí, geralmente o tempo é menor, né, mas você conseguiu adiantar um pouquinho. Então, coloca aí 30 dias para você entregar sua DCC com as correções apontadas, né, e já com todos os documentos lá na coordenação, tá, para que a gente possa você colagrar o ano que vem ainda, né, no início do semestre, lá igual a gente tinha combinado. Então, em suas obrigações com o TCC, tá tudo certo, tá bom? Parabéns e aprovado. Quer uma fotinha do João lá? Parabéns, hein, cara? Parabéns. Quer uma fotinha lá, né? Vamos. Por favor. Coloca o título lá, Pode? Bom dia a todos, todas. Bom dia. Então, vamos iniciar a apresentação, né, do Augusto. O trabalho de conclusão de curso dele, agradecer à banca, professor Isidro, professor Jota. E, Augusto, você tem de 10 a 20 minutos aí, né, para fazer sua apresentação. E depois a gente vai passar para as arguições da banca, tá Certo. bom? Bom trabalho. Obrigado. Bom dia a todos. Eu venho apresentar meu trabalho de conclusão de curso, intitulado como Influência de culturas antecessoras sobre a produtividade da soja em neossolo quartzarênico. O Brasil é um dos maiores produtores de alimento e figura como o maior produtor de soja mundial. Na safra 2021, ele produziu aproximadamente 262,13 milhões de toneladas de grãos, sendo deste 90% milho e soja, onde 133,7 milhões foram apenas de soja. A expansão da agricultura no Brasil vem para os solos arenosos devido à demanda por área, e o nosso neossolo quartzarênico está nessa categoria. Esses solos são classificados como de baixa aptidão agrícola. E uma das características deles é seu baixo teor de nutriente e sua elevada acidez. Então, o sistema de plantio direto vem trazer melhorias para esse tipo de solo. E todos os solos necessitam de um manejo sustentável para sua melhor produtividade. Então, com o sistema de plantio direto,
e a rotação de culturas ele vem trazendo essas melhorias. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito das culturas antecessoras na produtividade de grãos de soja em neossolo quartzarênico no município de Ponta Porã. O experimento foi instalado no campo experimental do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, campus Ponta Porã. Inicialmente foi realizada a destruição dos restos culturais. Posteriormente, feita uma adubação de correção utilizando 150 kg de KCl e 50 kg de enxofre elementar. E realizada a dessecação de plantas invasoras. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, onde a área foi dividida em 4 blocos, e cada bloco tinha 7 tratamentos, totalizando 28 unidades experimentais. Essas unidades experimentais tinham dimensões de 7 metros de comprimento por 5 metros de largura. E ainda foi deixado um carregador de 2 metros entre o bloco 1 e 2, 3 e 4, para facilitar o trânsito de maquinários. A cultura da soja ela foi semeada posteriormente à safra de outono e inverno, onde as culturas eram girassol, ervilhaca, aveia, milho, milho braquiária e milho crotalária. Para essas foram determinadas a quantidade de matéria seca remanescente, onde foram coletadas 2 amostras de palhada de cada parcela, utilizando quadrícula de tubo PVC de 25 metros, de 0,25 metros quadrados. E posteriormente foram levados para a estufa de circulação forçada a 70 graus Celsius, onde posteriormente foi pesado. Aqui na tabela 1 podemos observar a disposição dos tratamentos. A semeadura da soja foi realizada no dia 7 de novembro de 2019, onde foi utilizada a variedade M6410 e Pro, com um espaçamento entre linhas de 0,45 metros e população de planta de 266.664 plantas por hectare. A adubação foi feita na linha de plantio, utilizando o formulado 2,20,18, na dose de 238 kg por hectare. Posteriormente foram realizados tratos culturais de acordo com a necessidade da cultura. A colheita foi realizada no dia 25 de fevereiro de 2020, sendo colhidos 2 linhas centrais de 5 metros cada um de cada parcela. No momento da colheita foram avaliados os seguintes parâmetros: altura de planta, altura de inserção de primeira vagem, número de ramificações, número de vagens por plantas, massa de 1.000 grãos e produtividade de grãos. Posteriormente, os resultados obtidos foram submetidos a teste Tuque a 5% de probabilidade. Aqui tem algumas imagens da área experimental, onde a imagem A é a cultura da soja em fase reprodutiva e a imagem B é a cultura da soja em fase de colheita. Aqui a tabela 2 é os resultados para altura de planta, número de ramificações, altura de inserção de primeira vagem e número de vagens por planta. Onde, para a variável altura de planta, nós não tivemos resultado significativo diante dos tratamentos. Onde as médias variaram de 71,25 para o milho braquiário em sucessão à soja, até 76,95 para o milho em sucessão à soja. Não obtivemos a altura de planta, segundo Guimarães, é uma característica fundamental na determinação do cultivar a ser introduzido em uma região, por estar relacionada com o rendimento de grãos, o controle de plantas daninhas e as perdas durante a colheita. As condições climáticas trouxeram transtornos desde a semeadura, onde houve necessidade do replantio e a cultura não expressou o seu máximo potencial produtivo. Aqui, para a altura de inserção de primeira vagem, não obtivemos resultados significativos diante aos tratamentos, onde as médias variaram de 16,45 na sucessão pousio-soja e de 24,85 na sucessão milho-soja. Segundo Ferreira, os valores mínimos exigidos para inserção de primeira vagem é de 10 centímetros, e para a planta de soja,
com altura média entre 60 e 80 centímetros, permitindo maior eficiência na colheita mecanizada, diminuindo os riscos de acamamento e perdas na colheita. Aqui, para a variável número de ramificações e número de vagens por planta, não obtivemos resultados significativos diante dos tratamentos, onde as variáveis para número de ramificações variaram de 3,55 a 4,55, e o número de vagens por planta variou de 51,55 a 70,70. Resultados parecidos com o encontrado nesse trabalho, por Freitas, obtiveram 51 vagens na sucessão pousio-soja e de 77 vagens no sistema de rotação de culturas. Aqui na tabela 3 podemos observar as variáveis para peso de 1.000 grãos e produtividade da cultura, onde para a massa de 1.000 grãos não obtivemos resultados significativos. Segundo o Fancelli e Dourado Neto, a massa de 1.000 grãos é um importante componente para a produtividade de grãos, podendo ser afetado por qualquer tipo de estresse que ocorra com a planta após o florescimento, onde a cultura ela teve um período no seu início de estresse hídrico, então ela não conseguiu expressar seu máximo potencial produtivo. Para a produtividade de grãos, ela teve média de 2,87 toneladas por hectare, sendo inferior, não tendo resultados significativos. E esse valor está abaixo dos dados da Conab para a safra 2021, onde a média para o estado do Mato Grosso do Sul foi de 3,63 toneladas por hectare. Esses resultados podem ser explicados pelo déficit hídrico que acometeu a cultura no seu estágio inicial, assim, período que ela mais necessitava de condições hídricas para o desenvolvimento. E também, segundo a Embrapa, a baixa estruturação do solo é o que resulta em uma menor retenção de água, que se agrava ainda mais pelas características arenosas do neossolo quartzarênico. E a adoção de práticas conservacionistas tende a favorecer a melhor estruturação do solo. Podendo ser confirmado por Barbieri, a adoção de práticas conservacionistas tende a favorecer a estruturação do solo, aumentando sua retenção de água, a manutenção da palhada e, consequentemente, a bioatividade do solo, trazendo incrementos para a produção. Segundo Fagundes, além das conservações da água e da matéria orgânica por períodos mais longos, consequentemente proporcionam condições favoráveis para o aumento da capacidade produtiva da cultura, que é o sistema de plantio direto e rotação de culturas que vem trazendo essas características para esses tipos de solos arenosos. Conclusão. A cultura da soja não apresentou efeitos significativos para as características avaliadas, porém ela obteve um aumento na produtividade, em comparação à safra anterior, quando o sistema de plantio ainda era convencional. Isso pode ser explicado que na safra de 18/19, Souza obteve uma produtividade média de 1,88 toneladas por hectare, sendo 0,98 toneladas inferior à safra 19/20. Então, tivemos um incremento na produtividade. E esses resultados demonstram que o sistema de plantio direto irá favorecer a bioatividade do solo, trazendo incrementos na produção. Aqui estão algumas das minhas referências. Obrigado. Muito bem, Augusto. Agora nós vamos passar para a arguição, então. Vou passar para o professor Isidro, professor Jota. Para o Isidro, pela ordem alfabética. O mais jovem primeiro, certo? Né? Sempre foi, né, Jota? Jota, sempre foi os mais jovens primeiro, né? Mas, bem. Começar então.
Parabéns aí, Augusto, pela apresentação, pelo trabalho. Obrigado. Lembro bem desse trabalho, já vi você lá trabalhando nele. No resumo, só coloquei aqui uma coisinha que, de português, eu não vou nem entrar muito nela, não. Uhum. O meu professor de português que morava comigo, ele me ensinava a não usar mesmos e mesmas quando fosse referir a alguma coisa. Aham. Falou que se você trocar o mesmo pelo nome, dá na mesma história, entendeu? Então não usa o mesmo, né? Os mesmos, as mesmas, essas histórias assim. Aí eu concordei com ele. Aí eu apaguei aqui do seu, tá? Aham. Então o que do meu resumo, eu acho que é só isso, não tem muito o que falar não, Jota. Frente. Na introdução até fui olhar um pouquinho ali, né? Que já somos o maior produtor de soja do mundo. Então assim, igual o Jota falou na avaliação anterior, eu deixei aqui as anotações do texto, né? Mas pra mim tá tranquilo isso aqui, né? Já que eu acho que isso aqui é mais protocolar do que qualquer outra coisa, nessa primeira parte aqui. Só tomar cuidado com os seus nomes científicos. Né? Notei que alguns estão escritos de forma errada. Aham. Né? Então, para você colocar de forma correta, tá bom? Certo. Augusto, queria parabenizar pelo trabalho e pela apresentação. Obrigado. E pelo convite de participar da sua banca e tentar contribuir um pouco para esse trabalho, tá? Aham. No mesmo sentido, né, que a gente vem fazendo na outra, se a gente for parar, às vezes muita coisa a gente lê, quando relê não vê mais, uns errinhos de português simples, então vamos parar aqui para não delongar muito, senão a gente chega na hora do almoço. E aí, lá no final da introdução, temos o objetivo desse trabalho é avaliar o efeito de culturas antecessoras na produção de soja em solo quartzarênico, Isso. no município de Ponta Porã. No trabalho passado, a gente teve um impasse sobre isso, né? Então, o João Lucas denominou de outra forma, aqui assim, eu queria ver. A professora Lígia recomendou o João Lucas procurar o professor Rafael, né? E trocar essa ideia para ver como é que vai ficar. Então, eu acho que é justo procurar também, né? Para fixar aí os trabalhos concluídos aqui e ficar no mesmo padrão. Tem alguma coisa que vai falar sobre isso aí? Não. Não? Aí, quer começar a metodologia? Então, o referencial teórico, o mesmo esquema, né? A gente lê para dar uma interagida aí no assunto, mas aí a gente vai passar para o material e métodos, tá? Você vai falar alguma coisa da revisão, Izzy? Não, já Tá no já. Então vai no material. Augusto, metodologia, aí até acho que a gente precisa definir algumas coisas dentro da nossa equipe aqui das agrárias, né? Porque também, mesma coisa em relação à classificação climática, né? Então, o João colocou no dele CFA, você colocou no seu AW, Sim. eu já vi tudo quanto é nome aqui, então a gente precisa definir aqui pra gente não errar mais isso aí, né? E aí assim, algumas coisas que eu não consegui entender, eu até achei que se fosse mostrar ali, e eu fiquei em dúvida. Então, a destruição dos restos culturais da safra de inverno, ela aconteceu de que maneira? Foi feito com roçadeira. Um trator. Acho bom colocar aqui, tá? Como que foi feito isso. Né, deu algumas correções. E a adubação essa que você colocou aqui? Que depois eu vi que teve uma outra adubação na soja, né? Isso. Essa primeira adubação foi uma de correção para a área total Correção de quê? do solo. Por quê? Que eu acho que foi realizado uma análise de solo. Cadê? Hã? Cadê ela? Entendeu? Aham. Então, porque você colocou aqui, né? Quando a gente está trabalhando com solo, né? Muito importante a gente já colocar aqui, né? Então, eu até coloquei aqui, né? E assim, mesma coisa, você colocou KCL. Aí, gente, eu não sei, eu não trabalho muito com isso, mas eu vejo assim, quando vai trabalhar com solos, é importante, igual eu vou colocar depois numa outra parte que eu entendo mais, ele colocou KCL. Eu sei que KCL tem 60 de K2O, né? E esse enxofre elementar aqui também não sei qual que é o dele, não. Se é SO4 ou SO3 que ele disponibiliza aqui, né? Então eu acho bom colocar bem definidinho isso, né? No que está disponibilizando, porque está fazendo a correção lá do solo, né? Sim. Então eu entendo, quando a gente está trabalhando com solo, né? A gente colocar certinho. Aí você colocou assim,
que foi feita essa adubação. Foi feita de que maneira? Com plantadeira, jogou a lança com a mão, jogou de que jeito? Foi jogado a lanço. Com a mão? Não, no trator. Ah, Um então, distribuidor de então vamos colocar aqui então como que foi feito, se possível a data, Aham. tá? Que ocorreu essas duas ações aqui. Tanto a destruição de soqueiros, destruiu tudo num dia só, tá? Certo. E também se a adubação foi no mesmo dia, uma semana depois, um mês depois, né? Então só pra gente ter essa característica aqui bem clarinha aqui, tá? Tá. Bom, eu vou terminar aqui essa primeira parte. Tem coisa que eu não consegui entender, né? Que você colocou, né? Por exemplo, no finalzinho aí, a cultura da soja foi implantada, né? Depois da tabela 1. Aí coloca aqui, beleza, milho e crotalado. Aí para essa foram determinada a quantidade de matéria seca. Estas plantas, estas coberturas, acho bom colocar aqui, porque tá como tem um ponto, né? Então não dá para entender. Eu até acho que sabe o que ele está falando aqui? Eu não consegui entender. E aí, o que é esse quadrícula de tubo PVC? Eu achei que se fosse mostrar ali. Depois eu entendi que é o quadro, né? É o quadro. O quadro de amostragem lá, né? Isso. Então é bom você descrever para nós o que é isso ali, né? Colocar ali. Até colocar uma margenzinha, né? Não tem por que não colocar. Aham. Tá? Eu vou terminar aqui a metodologia. Você quer falar? Aham. Augusto, aqui porque causou dúvida, eu também esperei, né, ver, como a gente também nunca trabalhou nessa área, a gente espera ver para poder encaixar o entendimento da leitura, né? Então aí tem aqui nessa página 14 aí, em cima da tabela, tem aí, ó, o delineamento experimental foi em blocos casualizados com 7 tratamentos. Isso. Não é isso? 7 tratamentos e 4 repetições, totalizando 28 unidades experimentais. Cada unidade possui 7 metros de comprimento e 5 metros de largura. Beleza, Isso. 7 por 5. Foi delimitado um espaço de 2 metros entre os blocos, 1, 2, 3 e 4, com o objetivo de facilitar o trânsito das máquinas. Beleza. Aí quando passa lá para coletar as amostras, aí você falou dessas quadrículas de tubo de PVC. Eu fiquei entendendo. É dentro das partes. Me explica assim, como é que está estruturado o experimento em campo. Beleza, chegou a hora de coletar. Como foi feito? Foi coletadas 2 amostras dentro de cada parcela, com a quadrícula de tubo PVC. Em que lugar? Escolhi ao acaso? Ao acaso. Ou era o centro? Ao acaso. Jogava lá onde ele caía e Sim, pegava. isso. Desses 7 por 5, tinha um Isso. de 2 metros quadrados que você jogava lá dentro. Sim. 2 vezes. Isso. Então é bom descrever melhor isso Explicar aí. né? Não tá bem claro. Porque a gente... E como que era, por exemplo, nas bordas, estava considerado fora, Lígia? Por exemplo, aqui tá ela, aqui 7 por 5, né? Eu vou jogar 25 centímetros aqui no quadrado, né? Isso. Aí você desconsiderava um metro aqui das bordaduras ou era a parcela inteirinha era considerada para avaliação? Não foi desconsiderado. Aí então já só usava o centro da parcela. Sim. Ah, então é bom descrever isso também, tá? pequenininho, né? O quadradinho é meio por... Ele é 50 por 50. O João apresentou no dele, que o João tá aqui, ele mostrou no dele ali. Que ele também usou a mesma coisa. Deve ser o mesmo. Aqui, Augusto, eu só assim, desse parágrafo aqui que cita o delineamento, as unidades experimentais, as unidades experimentais, o comprimento dos blocos, espaçamento dos blocos, fazer uma junção daqui explicando porque no material em metros o que, é que a gente espera? Espera que outra pessoa, mesmo que não seja da área, leia e consiga reproduzir, Ok. né? Tá um pouco difícil reproduzir assim por causa do entendimento, né? Uma imagem, alguma coisa, uma foto, né? Da Sim. parcela com um quadradinho ali dentro. Uhum. Se tiver, se não tiver, se tiver facilita a sua correção. Se não tiver, aí você vai ter que gastar um esqueminha. Verdade, dá para ser também. Se não conseguir, aí você vai ter que tentar descrever na escrita, que vai ser um pouco mais difícil, né? Porque assim, com a foto já resolve meio caminho, né? Sim. Aí você cita direitinho. Se conseguir, aí eu recomendo que coloque isso aí só para facilitar o entendimento. Ok. Beleza? Beleza. Aí, quanto tempo ficou na estufa de 70 graus? Ele ficou por 24 horas. Não tá escrito aqui, né? Uhum. Então não precisava colocar. Até coloquei aqui, se ela foi por 24, 48 ou foi até atingir
um equilíbrio, né? Qual que era a ideia, né? Aham. Como que foi medido isso, né? Se ia lá a cada 12 horas e media. Uhum. Aí, assim, só uma coisa. Eu acho assim, você colocou aqui, por exemplo, variedade 6410 e Pro já inoculada. Uhum. Para nós, dá para entender. Agora, se eu não sou agrônomo ou se eu sou um agrônomo que não trabalha com soja, eu fiquei pensando assim, já inoculado com o quê? Uhum. Entendeu? Aí, porque assim, ou omite isso e deixa quieto e coloca que é feito, olha, a semente, sei lá, padrão e colocou lá. Aham. Porque se for colocado, eu coloquei aqui, ela estava tratado com inseticida e fungicida, quais eram os produtos, entendeu? Qual que era a cepa que utilizou na inoculação. Uhum. Tá? Que são coisas importantes que tem que estar aqui, não Sim. tá, né? Então assim, ou coloca tudo ou não põe nada, porque só inoculado assim não dá para entender. Aham. É importante colocar a marca, né? Qual que é a dela, Uhum. né? Não é cepa que chama, né? Como chama mesmo? Do Bradinho do Obra, ele tem um. Acho que é cepa mesmo, né? Tem um númerozinho lá, tem o nome, né? A 5790, 5790, Aham. né, que é o número do tipo dela. Acho que é da cepa mesmo. Uhum. E a mesma coisa do glifosato, tá? Então você colocou aqui, ó, foi dessecado e foi controlado com herbicida glifosato com 3 litros. Eu imagino que deve ter sido isso aqui antes da semeadura, né? Aham. Mesma coisa. Se vai falar sobre os tratos culturais, fala de tudo, né? Então, Certo. fez dessecação, depois fez uma aplicação aos 20 dias, mais uma aplicação de não sei quantos dias, dosagem tal. Fazia a tabela, por exemplo, colocar o glifosato. Que glifosato que é esse? Aham. Tá aqui. É o... Opa, mais pertinho? Ah, tá, obrigado. Desculpa, senhor. Então, assim, qual glifosato que é esse, né? Então, ele colocou, qual concentração que ele é, qual que é a formulação dele, qual que é o nome comercial, Uhum. tá? Então, por exemplo, 3 litros de glifosato é o 720, é o 680, entendeu? Qual glifosato nós estamos falando aqui, tá? Certo. Então, precisa colocar, né? E aí, então, sim, eu sugiro, né, descrever todo teve aplicação de fungicida, inseticida, Aham. então, ou não descreve nada, ou só coloca ali, ó. A cultura foi conduzida conforme, sei lá, boa prática agrícola e arruma a citação lá. Tem Embrapa todo ano tem lá como que se cultiva a soja. Publica ela lá e já vai saber que foi daquele jeito. Então, quando atingiu o nível de controle, aplicou. Quando tinha ferrugem, aplicou. Quando tinha plano daninho que estava atrapalhando, aplicou e pronto. Certo. A igreja não precisa escrever mais nada também, Aham. tá? Tá. E, bom, acho que da minha parte era isso aqui. Como da minha parte também, Augusto, daqui do material e métodos, aí já podemos passar então para os resultados, né, Isidro? Posso começar? Então, resultados e discussão. Encontra-se na tabela 2 o resultado das médias de altura das plantas, número de ramificações, altura e inserção da primeira vagem e número de vagens da cultura da soja. Augusto, aqui a gente recomenda, você observa aí, né? Temos 1, 2, 3, 4 variáveis Uhum. nessa tabela. Sim. Aí temos a altura da planta, que é em centímetros, Uhum. né? Número de ramificações, que é a unidade, o número de ramificações, altura da inserção da primeira vagem e número de vagens por unidades, dada em unidade. Uhum. Aqui não teve a transformação de dados, né? Quando a gente vai comparar, por exemplo, a altura da planta, eu pego a régua lá e meço, Isso. né? Eu tenho infinitos valores ali dentro, se eu for passar de metros, centímetros, milímetros. Então, é uma distribuição contínua. Quando a gente pega em número de ramificações, eu só tenho valores inteiros. 1 ramificação, 2 ramificações. Número de vagens, eu só tenho 1 vagem, 2 vagens. É diferente o número de vagens da altura da planta, não é? Concorda? Sim. Eu não posso chegar e dizer assim, a planta 2 tem 3 vagens e meia. Não tem, né? Não. E quando a gente bota aqui na média, assim, transformar os dados, a gente tem aí, ó, 61,75, né? A gente observa como se fosse assim, tem 61 vagens e uma que eu botei 75 porque ela está com a metade cortada. Aham. Então, esses dados que não tem essa distribuição contínua, a gente tem que transformar ele. Por mais que aqui na tabela fique do mesmo jeito, pode ser que depois da análise fique o mesmo agrupamento de Tukey, Uhum. mas aí tem que fazer com os dados transformados. Você tem que Certo. citar isso aí no material e métodos. Beleza? Ok. Aham. Depois aí a gente faz, é rapidinho. Só uma dúvida. O número de ramificações não vai ter opção de 0 nenhum, né? Não. Não vai ter. O número de vagens,
teve algumas plantas que não tinham vagens? Não. Não. Então a recomendação é que você pegue todos esses dados e faça raiz de X. Então, a planta que teve 5 ramificações, o dado dela não é 5, é raiz de 5. Aham. E tabula e roda novamente. Se precisar de ajuda, depois a gente vê isso rapidinho no Excel fácil. Ok. É. Beleza. Beleza? Uhum. Ou transforma direto lá no dado ou puxa no Sysvar que ele já faz na análise. Beleza? Só para Certo. tirar a dúvida, porque o que você não achou aqui na ramificação de diferença significativa, o que você não achou no número de vagens, como o número de vagens você falou que também não teve 0, possivelmente pode ser que a gente não sabe, né? Sim. Mas pode achar uma diferença aqui. Porque para fazer análise de variância tem que ter pressuposições, né? Sim. Repetição, os erros têm que ser contínuos e a distribuição tem que ser normal. E contagem não dá normal. Sim. Beleza? Uhum. Vai passar alguma coisa aí, que você riscou aí? Vai pra baixo. Tá. Então era só essa recomendaçãozinha aí. Fica simples, né? O dado já está lá estruturado. Só mudar a coluna para raiz de x. Como não teve 0, usa só a raiz de x mesmo. Uhum. Peso de grama, produtividade ok. Por aqui também ok. Vai ficar aí, vai. Pega essa aí, né? O Augusto, vai lá na página 17, faz um favor pra mim. Aqui. Depois da tabela 3. Aham. Chegou aí? Cheguei. Lê o último parágrafo pra mim. Esses valores abaixo da média estadual podem estar relacionados com a baixa estruturação do solo. Tá bom. Agora vai na 18, lá e no último parágrafo. Portanto, pode-se observar que o sistema de plantio direto irá trazer melhorias ao solo a longo prazo, através das melhorias nas propriedades químicas, físicas Aí. e biológicas. Qual dos dois que tá certo? Sobre esse trabalho. Ele não produziu porque ele não tinha estrutura ou o plantio direto melhorou a estrutura do solo e por isso que melhorou a produção? O plantio direto melhorou. Então vamos tirar isso aqui, né? Porque assim, você está falando do plantio direto, né? Todo o seu trabalho você está falando, ó, é bom, é o que há. E aí chega aqui, na hora que você fala que ele não produz, você fala que ele não tem estrutura. Eu falei, mas então, será que ele gradiou tudo isso aqui, depois de tudo que ele fez, né? Uhum. Então, porque isso aqui eu acho que tá meio fora. Tá, então tira ele, troca esse parágrafo aqui. Will. Tem uma outra explicação, acho que talvez o déficit hídrico mesmo é o suficiente, Aham. tá? Certo. E você vai toda hora falando, né, que a estruturação é melhorada, plano direto, blá, 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 blá. E aí, eu vou só falar uma coisinha que é chatice minha, que eu não gosto, mas como eu sou na banca eu posso falar. Eu não gosto que converse, sabe, com a tabela. Né? Então, vocês colocaram várias vezes aqui, ó, conforme apresentado na tabela 3, ó, de acordo com a tabela. Então, assim, eu, pra mim, sempre corta, escreve, tem que escrever e coloca a tabela entre parênteses e pronto. Certo. Entendeu? Aham. Que eu acho mais bonitinho, assim, né? Mas, Tá bom. mas é coisa minha. Daí, caso você queira adotar pra você, né? Aham. Aí eu queria saber o seguinte. Eu vou lá pro finalzinho já. Pra gente acabar logo, né, João? Vamos almoçar? Essas considerações finais aqui, pra mim, que não tá batendo com o trabalho, não, viu? Uhum. Tá, então assim, ó, eu vou falar. Vocês consideraram o final que produziu mais do que na safra anterior. Aí eu ia falar assim, vocês não compararam, né? Produziu mais ou menos, nada, né? Tem um número maior lá, né? Uhum. Mas não sei se é mais ou menos, né? E não foi feita essa comparação, né? Você até falou na sua discussão, mas não fez esse estudo, né? Pra gente colocar como consideração final. Aham. Não sei se cabe, aí eu deixo por conta de vocês. Tá. Mas o último, eu tenho certeza que não cabe, tá? Aí já é... Porque assim, vocês não mediram a bioatividade do solo, né? Uhum. Então, tem como medir, né? Eu tenho como lá encontrar os micro-organismos, macros, né? Fazer uma contagem, fazer uma diversificação de Sim. coisas ali. Vocês não fizeram isso. Né? Então, acho que não cabe esse segundo aqui como resultado aqui final, principalmente como final. Tipo assim, você falou de produtividade e de como chama? De pré-safra lá do... da cultura antecessora. Esse foi o Isso. trabalho de vocês. Só Uhum. falaram disso, no trabalho todo.
Aí no final, a bioatividade. Ué, eu falei, mas gente, até voltei aqui agora, falei, mas será que eles fizeram alguma avaliação? Eu não percebi. Aham. Né? Então, assim, não teve, né? Então, acho que esse último aqui tem que estar fora. Certo. E esse primeiro, eu acho que, não sei se é o resultado de vocês também. Tá? Porque no meu entendimento é o seguinte, vocês avaliaram a cultura antecessora e mediram produtividade, tal. Não teve. Uhum. Pronto. Né? Então, não teve, ué. Não Certo. tem problema. Uhum. Né? Não teve, ué. Agora sim, aí a gente só pensar, a ciência, né? A gente não pode ter paixão. Né? Então, assim, eu não posso fazer uma pesquisa, vou dar, por exemplo, do Covid. Ó, a vacina funciona. Aham. Aí eu apliquei a vacina no você morreu. Não, ele morreu, mas assim, a vacina chegou tarde. Ou a vacina aplicou e, na verdade, que matou ele foi outra coisa. Não pode. Uhum. É o que? Morreu ou não morreu? Eu estou avaliando a morte? Estou avaliando. Então morreu. Então não está valendo. Não morreu. Ele está vivo agora, não vai morrer mais. Pronto, não morreu. Agora eu posso explicar. Agora, quando eu considero finalmente, Uhum. então assim, ó, não funcionou não. Não teve resultado nesse trabalho para essas condições apresentadas. Né? Estatisticamente falando. Certo. Ponto final. Tá? Ok. É o meu entendimento. Mas eu Uhum. coloco assim, o primeiro, acho que fica a questão de vocês, se vocês quiserem manter, aí eu não vou me ficar totalmente contrário. Agora o segundo eu não vejo por que tá aqui. Tá? Não foi falar desse Certo. trabalho todo. Uhum. De forma geral, Augusto, também assim, acho que o Isidro já concluiu ali, né, Isidro? A gente observa que foi um trabalho que ele está bem estruturado, né? Tem uma fundamentação boa, se você imaginar como uma obra, né? A obra está lá, levantou as paredes, está uma fundação de boa, mas na hora do acabamento, né, da pintura, aí o negócio foi atrapalhado na hora de ligar uma coisa com a outra, né? Aham. E é isso aí que está faltando, o acabamento do trabalho, encaixar uma coisa com a outra. Tem dado para isso, né? Aham, Tem certo. trabalho para isso, teve experimento para isso. Então o que falta é essa parte do acabamento para ligar e fechar a obra aí, para ficar bonitinho para entregar. Certo. Beleza? Certo. Parabéns aí pelo trabalho. Viu? Obrigado. De qualquer maneira, o trabalho no campo nunca é fácil. Né? É sempre mais difícil. Né? Então, por isso quando não dá resultado, a gente fica tentando procurar, porque a gente sabe o sofrimento que é, né? Colher Sim. no campo, sol, aquele rolo todo, e planta e não nasce. Né? Então, assim, parabéns pelo trabalho. Eu acho que você cumpriu a sua etapa aqui de forma boa. Tá? Parabéns mesmo. Obrigado. Muito bom. Agora eu vou pedir para vocês se retirarem da sala para a banca deliberar. Tá bom. Foi decidido que você foi considerado aprovado, tá? Obrigado. Meus parabéns pelo trabalho. Augusto, para deixar registrado, né? Ele foi bolsista de iniciação científica por 2 anos, né, Augusto? 2 anos. Desse trabalho. Ele conduziu 4 safras ao todo, né? Quase 6, né? A Noélia está aí ajudando, né? Auxiliando os dois aí em grupo. Os dois em grupo conduziram 6 safras do trabalho. Trabalho a campo não é fácil. Quando a gente trabalha com safra e safrinha é o dobro. Sim. A gente gera muitos dados, né? E aí vai acabando as forças, mas a gente está lá. Então, parabéns pelo trabalho desenvolvido, parabéns Obrigado. pela trajetória dentro do IFMS, né? Desejo sucesso para você enquanto profissional. E é isso, né? Obrigado. Pessoal, então, é isso aí, gente. Fotinha.